A informática é completamente estúpida. Uma linguagem de máquina, a internet não sabe nada sobre o tempo, nada, por isso funciona. Antes previa-se um acidente de avião por semana. O piloto não pilota mais o avião. Desde o A320, que foi o primeiro, ele tem um joystick de videogame e conversa com o computador. Testar não é suficiente para provar. Olá a todos, bem-vindos ao novo episódio. Hoje recebemos Gérard Berry para falar sobre informática, tecnologia e como essas inovações impactaram nossas sociedades. Olá, Gérard Berry. Olá, é um prazer recebê-lo no estúdio. Pode se apresentar para quem não te conhece? Sim, eu sou pesquisador desde que era bem pequeno, então fiz estudos bastante tradicionais na École Polytechnique, depois entrei no Corps des Mines e logo iniciei pesquisas. E então conheci muitas pessoas ao redor do mundo, foi realmente o início da grande pesquisa em informática, conheci pessoas fantásticas no mundo todo. E então trabalhei não tínhamos computador na França, isso é importante saber, era proibido para os pesquisadores, eu sou pesquisador em informática. E então fizemos muitas coisas em teoria, coisas muito boas com meus amigos. Você começou a estudar e trabalhar com informática quando ainda não havia computadores na França? Então, eu tive sorte, porque na Politécnica a gente ficava na Montanha Sainte-Geneviève, no 5º distrito, mas éramos enclausurados porque éramos militares. E alguém me disse que havia um computador estranho em uma sala que ninguém usava. Bem, a gente não tinha nada para fazer, então havia um pouco de tédio, mas enfim, eu achava aquilo meio simples. E aí fui até a máquina. E foi aí que eu fiz a descoberta que mudou tudo para mim. Um computador nunca comete erros. É exatamente o contrário de um ser humano. Zero intuição, nunca comete erros. Então, como a gente faz para fazer essa coisa funcionar? Então, era um computador muito especial na época. E depois eu encontrei por acaso. Eu tenho um lema que é: a gente nunca está livre de um golpe de sorte. Esse é o meu lema número 1. E eu conheci pessoas extraordinárias completamente por acaso. Um grande pesquisador com quem trabalhei muito nos Estados Unidos, onde eu estava fazendo uma viagem paga pelas Minas, aliás. Eu circulava por uma universidade, mas tinha quebrado a perna, não o joelho, não, na verdade, eu tinha quebrado seriamente o joelho. E a gente não vai ao médico nos Estados Unidos. E então eu chego em Palo Alto, no Vale do Silício, que na época nem existia. Era Stanford, não era o Vale do Silício, e aí eu só tinha um número de telefone. Eu ligo para o senhor que me diz: você não consegue mais andar? Bom, então se você quiser, eu te levo. Eu te hospedo por 15 dias em um hotel estudantil ali perto e depois te levo para o meu trabalho. E esse senhor foi o primeiro a ter feito provas matemáticas rigorosas em computador. Esse é um assunto que é representado no Collège de France pelo Xavier Leroy, que agora é professor e que é um cara extraordinário nisso. Então, naquela época não éramos muitos. Então, a gente encontrava as pessoas muito facilmente nos congressos, havia pouca competição, praticamente não tínhamos o direito de escrever artigos durante o doutorado. Acho que agora a pesquisa ficou uma loucura. É uma competição terrível, com um número muito grande de artigos falsos. Não dá para saber, eles nem são lidos pelos revisores. Então, tudo bem, porque obviamente agora é muito grande. Sim, claro. Como era a informática naquela época? Imagino que fosse bem diferente do que vemos hoje. Pelo contrário, tinha muito a ver, porque os problemas que eram colocados eram exatamente os mesmos de hoje, exceto em relação ao Big Data. Isso não existia. Mas sobre os problemas eram exatamente os mesmos e as pessoas ainda não tinham consciência disso. É que fazer um programa é justamente isso. A máquina nunca comete erro, o homem comete muitos. Então, como é que a gente sabe se um programa faz o que deveria fazer? Bem, isso, por exemplo, nós fazíamos aviões voarem ou coisas assim. Não é brincadeira. A gente não vê, como nos aplicativos de celular, a cada 3 dias, uma atualização de correção de bugs, melhoria de interface. Isso aparece igual em todos os aplicativos.
A gente não pode fazer isso. Então tem que fazer certo desde o começo. E então comecei realmente muito cedo com pessoas como Dana Scott, que era um grande matemático, um vencedor do prêmio Turing, Robin Miner, que também era vencedor do prêmio Turing, e um cientista da computação teórico bastante extraordinário e também prático, aliás. E comecei com eles nesse problema. Como podemos tornar a programação rigorosa? E isso, as pessoas não se cobravam isso, porque elas criavam linguagens e só depois pensavam sobre elas. Por exemplo, a linguagem mais conhecida é C. Bom, C, na norma C atual, existem 120 casos, coisas que escrevemos sem definição, não sabemos o que isso significa. Ah, é mesmo? Bom, agora conseguimos eliminar muitos casos para fazer um C bem simples, porque era isso que existia antes do assembly. Assembly a gente não consegue aprender. Não é possível para um homem programar em assembly hoje em dia. É impossível porque é muito complicado. E não é só que é complicado, é que existem coisas extremamente traiçoeiras em relação ao tempo de execução. Então a gente gera isso a partir de uma linguagem como C. E então é preciso criar linguagens onde, quando a gente escreve uma frase, é possível saber o que ela significa. Isso ainda não é o caso atualmente. Mas aí, quando temos um sistema crítico para a segurança, não é segurança no sentido de proteção, é robustez. Bem, é preciso fazer provas matemáticas e com nossas ferramentas sempre havia provas matemáticas para um programa. Como podemos provar que um programa não faz? Então, não podemos dizer tudo. Bem, a gente prova aquilo que é pedido, mas não podemos dizer. Ele funciona, essa frase não faz sentido. Em relação a que devemos dizer, é isso. E isso começou muito cedo. Quer dizer, eu estava em um congresso, eu era um estudante iniciante, bem novinho, em um congresso em Amsterdã com o senhor Dana Scott, que explicava a sua teoria da informação e da programação, e que criou, por exemplo, né, um dos grandes sistemas de provas do mundo. Foi feito na França, primeiro em Nancy, depois na École Normale Supérieure por Patrick Couzeau, e depois muito mais. Então foi uma época extraordinária. Ainda bem que a gente não tinha computador, porque os amigos que a gente tinha passavam o tempo todo programando. Sim, mas é preciso saber programar. Passávamos um tempo nisso, pois íamos ao exterior para isso. Mas, ao mesmo tempo, é preciso fazer e pensar. Isso não é típico dos profissionais de informática, né? Eles fazem e depois acham que funciona. E então, para explicar um pouco para as pessoas, para programar, usamos uma linguagem, ou seja, uma linguagem de programação que serve para codificar instruções para a máquina, como poderíamos definir. Então, Uma linguagem é um intermediário entre o pensamento humano e a burrice da informática. Ou seja, né, a informática é completamente burra, uma linguagem de máquina, o que ela sabe fazer? Ela sabe pegar uma coisa de um lugar e colocar em outro. Essa é a operação número 1. Fazer uma soma. Então, como é preciso fazer somas para a tua operação número 1, a máquina basicamente passa o tempo todo fazendo uma soma. E então são coisas assim. Mas expressar programas com coisas assim, foi preciso fazer isso no começo, é infernalmente difícil, porque é cansativo. Existe uma palavra em francês para isso, mas não vou dizer. Vocês sabem do que falo, é cansativo. Aos poucos nos aproximamos das pessoas. Por exemplo, escrevemos x mais 1, ou x recebe x mais 1, o que é teoricamente melhor, porque x nunca é igual a 1. Mas então, por que escrevemos x igual a x mais 1 em C? Porque na época ali as máquinas eram todas pequenas e escrever 2 pontos ocupava muito espaço. Tem que lembrar, havia restrições. Meu primeiro compilador para a nossa linguagem Sterel, eu desenvolvi em uma máquina que tinha um disco rígido gigantesco, 10 megabytes. Pois é, sou eu que tenho uma foto. tá bom. Então, a gente não tinha as mesmas condições de trabalho e é por isso também que era preciso ser muito preciso, muito rigoroso. É isso.
E isso era uma grande oportunidade, porque a gente já sentia logo de cara que a máquina não cooperava. Hoje as pessoas não sentem mais isso devido à variedade de ferramentas. Mas agora o que ainda existe é que quando aparecem bugs, a gente acha normal. Eu nunca achei isso normal. Programar sem bugs é muito difícil. Então, voltando às linguagens de programação, falamos de várias linguagens, como C, código assembly. Há vários tipos de linguagens, algumas mais complexas que outras. O que as diferencia? Então existem milhares de linguagens, existem diferentes tipos. Uh, eu falo disso em particular porque eu trabalhei muito com a questão do tempo. Obviamente, quando a gente faz aviões voarem ou circuitos ou coisas assim, o tempo é central. Mas isso, né, o tempo já se divide em três. Em três. As pessoas geralmente não sabem disso. Então, no primeiro é a programação sequencial. Isso significa que uma máquina faz, conceitualmente, fisicamente, isso não é verdade, mas conceitualmente, uma instrução de cada vez. É isso que a gente aprende na escola. É basicamente isso que a maioria conhece. Certo? Isso se chama programação sequencial. Isso foi inventado em 1936, talvez até antes, porque a palavra algoritmo não vem do grego, mas sim do nome de Al-Khwarizmi, um matemático persa que escrevia em árabe por volta de 900 a 950 depois de Jesus Cristo, ainda assim, e que havia importado da Índia os números arábicos. Então é assim, os indianos já conheciam a teoria dos números há muito tempo, mas eles importaram porque acharam que era muito melhor do que o que tinham na época, que eram coisas muito complicadas. Pensar nos números em algarismos romanos, multiplicar em algarismos romanos, é um exercício à parte. Então, ele inventou os algoritmos, mas não foi ele quem deu o nome. A palavra algoritmo, em francês, existe desde 1215, não é exatamente recente, e não tem I, tem um I, é algoritmi. E então, ele também inventou, foi ele quem criou a solução da equação do segundo grau, que todas as crianças aprendem. Nunca dizem para elas que foi ele. Além disso, ele inventou a álgebra. A álgebra é uma parte do nome de um dos tratados dele. Veja, a informática vai longe. E depois a ideia da programação, instrução por instrução, é de Turing, em 1936, que é realmente um gênio extraordinário, porque ele faz muitas outras coisas. E também Church, que criou o cálculo lambda. Não entrarei em detalhes, mas é uma linguagem totalmente oposta. É uma linguagem extraordinariamente poderosa, que é a base de todas as linguagens modernas, até mesmo JavaScript. E eu trabalhei muito com cálculo lambda, e é uma linguagem absolutamente fascinante. É isso, esses são as linguagens sequenciais. Depois há as linguagens assíncronas. Isso ocorreu depois, pois era preciso que várias máquinas se comunicassem, ou mesmo nos sistemas operacionais, um programa executado pela mesma máquina. E o que isso significa? Isso significa que se comunicam, mas cooperam. Agora vai ser o autocomputing, tem isso por toda parte. Então, o problema é, por exemplo, quando a gente faz, então isso é um pouco para quem já conhece um pouco de informática, tem algo muito conhecido que é o make. Mac. Isso significa que quando temos um programa com vários arquivos, quando mudamos um, explicamos o que precisa ser alterado e o que não precisa ser alterado. É muito fácil, é muito bem feito. E a gente diz isso. Mas se usarmos isso em várias máquinas, teremos um grande problema. Porque é preciso fazer as coisas na ordem certa. Mudamos isso antes e depois aquilo. Se não estiverem na mesma máquina, siga essa ordem. Então, é preciso fazer a chamada sincronização. É preciso encontrar uma maneira de não confundir as coisas entre as máquinas. Além disso, as máquinas não têm a hora exata. O problema da hora é o que está me preocupando agora. Elas não têm a hora exata, então não é pelo relógio delas que podemos decidir quem fez a primeira coisa. Por isso precisamos dos chamados protocolos.
Ou então, quando a gente se comunica por telefone, é preciso saber que, na verdade, as pessoas não sabem, mas o telefone agora é só internet. Um celular é só uma máquina de internet. Bem, isso é muito complicado, porque a internet tomou uma decisão fundamental, que é não ter noção de tempo. A internet não entende o tempo. Nada. É assim que funciona. As redes telefônicas antigas conheciam o tempo, era organizado, dividido em fatias de tempo, etc. As linhas eram divididas em pedaços. Enfim, as redes modernas, eletrônicas, também eram divididas em pedaços e tudo mais. Mas conhecer o tempo, né, o tempo mesmo, isso exige ter o mapa da rede. Internet, a primeira decisão foi que nunca existirá um mapa. Bem, sim, então eu não sei quantas dezenas de bilhões de objetos, porque os objetos são a maioria, bilhões de objetos que se comunicam assim. Então é isso. Então, bem, na internet sincronizar as coisas não é nada simples. E há algumas pessoas no mundo que fizeram o que era necessário. Mas aqui não é de jeito nenhum algo para iniciantes. Então, na informática clássica, nunca se fala sobre o tempo. O tempo é como um imposto, é o custo do cálculo. Uma onde se fala do tempo, mas sem falar do tempo, fala-se da sincronização de coisas que têm cada uma seu próprio tempo. Totalmente diferente, não são as mesmas pessoas, não são as mesmas teorias, não são as mesmas formações. E a terceira é que os programas devem respeitar o tempo, devem conhecê-lo e respeitá-lo. E isso é o que agora chamamos de objetos informatizados, que fazem coisas de verdade, não apenas servem de interface para as máquinas. Aliás, em um Rafale, a interface com as máquinas é obviamente algo sério. Mas é isso que fazem coisas que dependem do tempo. Isso foi o que eu fiz. Isso nasceu totalmente na França. 3 laboratórios franceses inventaram isso independentemente. Fui o primeiro historicamente, mas isso não é tão relevante, já que há 3 métodos diferentes e complementares. E isso foi conhecido por bastante tempo, fora o pessoal da indústria que precisava disso. Agora, isso é bem conhecido. E pronto. Então, é a informática com noção de tempo. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Certo. E quais são as grandes diferenças, então, no design? Então, no design é quando dizemos que vamos fazer as coisas em paralelo, em computação assíncrona. Como elas nunca acontecem ao mesmo tempo, é preciso saber sincronizá-las. É preciso saber passar as informações no momento certo, esperá-las, mas sem ficar bloqueado nessas esperas. Tudo bem? E isso cria bugs incrivelmente sorrateiros. Então vou contar 2 deles para vocês rapidamente, porque escrevi um livro chamado O Superpoder da Informática, onde conto em detalhes. São Pathfinder e Spirit. Tudo bem. Os 2 robôs marcianos super famosos. Certo, o Pathfinder pousa em Marte. Certo, no pouso desligamos o computador normal. Ele pousa em Marte e a primeira tarefa que faz é reiniciar o computador. Em particular porque precisamos da carga das baterias. Sem bateria, o robô não faz nada. Então é isso, ele reinicia, como a gente diz. Ele inicia, então eles observam isso da Terra. Bem, eles observam isso com 8 minutos de atraso na transmissão. E ele recua. E então, de repente, mais nada. Mais nada. O computador que não faz mais nada. Isso é um bug da computação assíncrona, quando pessoas conversam. E havia várias tarefas na mesma máquina, mas não tem problema. É a mesma coisa. E mais nada, certo? Então havia ao lado outro processador que, ao perceber que ele não fazia mais nada, reiniciava. Porque podia haver raios cósmicos. Bom, ele reinicia. E então, mais ou menos no mesmo intervalo de tempo, nada mais acontece. Então havia baterias, ele não recarregava e ele as reiniciava. Então ele estava indo para uma morte certa. E então lá embaixo, né, o pessoal estava trabalhando, eles não entenderam. E então eles acabaram entendendo, porque eles testaram, mas só isso não basta. É preciso provar. E eles tinham entendido que havia 2 tarefas que estavam em deadlock.
Ou seja, em um abraço fatal, era a tarefa de comunicação com a Terra e a tarefa de meteorologia. Inicialmente havia poucas tarefas paralelas no sistema. Em certo momento, ambos precisaram de recursos, não direi qual. E simplesmente eles estavam em um estado em que cada um esperava que o outro lhe desse. Eu comparo isso com duas gêmeas da minha família. Uma tem a régua e a outra tem o lápis. E então elas ficam esperando que a outra lhes dê. Então elas não assinam. E então eles acabaram descobrindo que era no sistema operacional um bit que se chama bit de herança de prioridade. Isso é gerenciado com prioridades e coisas assim. Chama-se bit de herança de prioridade. Bom, não vou dizer o que é. Tinha um bit que tinha sido colocado em 0, provavelmente para que calcule mais rápido. E puf! Eles perceberam isso pouco antes das baterias acabarem. E eles enviaram uma mensagem dizendo para colocar esse bit em 1, porque, felizmente para os técnicos, eles tinham deixado o sistema operacional em modo de depuração para poder fazer isso. E eles colocaram o bit em 1, apenas um bit. E aí o Pathfinder funcionou durante... Então isso é um bug assíncrono. Aqui são duas tarefas que apenas ficam esperando uma pela outra e não fazem mais nada. Isso não existe nos programas clássicos. Então, Spirit, isso é ainda mais forte. O grande robô que foi feito para viver pouco tempo e que viveu anos e anos, ele foi destruído há pouco tempo. Ele foi abandonado há pouco tempo. Bem, aqui foi mais ou menos a mesma coisa. Vocês lembram quando eu dizia uma tinha o lápis, a outra tinha a régua? Bem, aí chegou a pequena Manon e as outras duas decidiram passar a régua e o lápis para ela. Então, ela é a chefe. Mas a pequena Manon não consegue pegar nenhum nem outro, então está no que chamamos de inanição. Pronto. E era exatamente isso que tinha ali. Era uma coisa totalmente estúpida, né? Tinha uma rotina antiga da Microsoft que baixava os arquivos que cuidavam dos cartões flash, porque havia memória flash. E, obviamente, sempre é preciso uma memória sólida e flash. E ela recarregava a memória flash. E só que a memória flash era 2 vezes maior do que a memória normal. Bom, eu não vou contar tudo. E por causa de um bug absolutamente idiota, numa rotina antiga da Microsoft, bom, posso te dizer, para quem conhece, quando eles desalocavam, porque eles faziam muitos, elas eram muito usadas durante o voo, porque eles faziam muitas medições. E quando eles desalocavam um espaço que tinha sido alocado para um determinado dado na memória flash e que não era mais necessário, eles removiam. Mas eles não enviavam a informação de onde tinham colocado aquilo. Isso é o que chamamos de descritor, e eles ocupavam mais memória. Então, quando eles recarregam, o sistema operacional diz que a memória está cheia. E ele diz, então eu espero. Pronto, fome. E aí os engenheiros trabalharam feito loucos. São bugs muito difíceis esses. Eles trabalharam feito loucos. E eles desistiram, exceto um que ficou, e de manhãzinha ele encontrou o bug. E isso demorou muito para consertar, porque era preciso fazer um reset completo da máquina remotamente, verificando se tudo estava indo bem em cada etapa, com 15 minutos de espera a cada vez. E então o Spirit voltou a funcionar. São esses micro detalhes que estragam tudo. É isso. A informática... Aqui pode ser literalmente 1 ou 0. Pode travar a máquina por completo. Exatamente. Como tornar essas máquinas mais confiáveis, especialmente com sistemas cada vez mais complexos e interconectados? Como é possível ter uma abordagem robusta do código e da programação no mundo em que vivemos? A primeira coisa é parar de acreditar que somos inteligentes. Isso é fundamental. Caso contrário, já era. Alguém que acha que sabe fazer, é melhor deixar para lá. Ainda assim, é melhor quem sabe fazer do que quem não sabe. Mas os bugs são traiçoeiros. Então, olha o lance do 737. Eu não conheço exatamente o bug, mas é visivelmente... Então, primeiro tem que levar isso totalmente a sério, mas achar que os testes são suficientes, a resposta é não. Não.
Os testes dizem que o que a gente testou funcionou. O que a gente quer fazer é melhor do que isso. Mas isso nem sempre é possível. É a prova que mostra que não podemos fazer certas coisas. Não existem coisas que não funcionam. E isso é a prova matemática. Só a lógica permite fazer isso. E eu trabalhei muito nisso aí. E agora já tem coisas que a gente pode fazer. Por exemplo, Xavier Leroy, que agora é professor na faculdade, fez um compilador C de alta qualidade. Ou seja, ele gera um código muito bom, mas é utilizável para situações onde não se otimiza demais, porque quando se otimiza demais, com certeza vai ter bugs. Atualmente isso está totalmente claro, mas ele ainda usa bastante mesmo assim. E está totalmente comprovado matematicamente como correto, o que prova que a linguagem na qual ele escreve é completamente matemática, chama-se Camel, é uma linguagem francesa, e é, sim, todas essas etapas são necessárias, mas não podemos bancar isso na informática comum. Quando há bugs, as pessoas não se importam. Eles estão acostumados e acham normal. Bem, não é assim. Na informática síncrona, há uma primitiva a mais, o paralelismo. Realizamos tarefas paralelamente, mas sem relação temporal. É isso que chamamos de não determinista. Executamos os programas e, se rodarmos 2 vezes, não acontece a mesma coisa. Isso é normal. Um programa clássico você roda 1000 vezes e ele sempre faz a mesma coisa. Aqui não. E pode haver várias situações. Não dá para testar. Porque pode haver um número de situações maior do que o número de partículas no universo facilmente. Se a gente quer que funcione, tem que provar. Por exemplo, os protocolos de bancos de dados distribuídos. Bem, ninguém pode achar que eles funcionam assim. São fatos comprovados, com sistemas muito inteligentes. Essa é uma área da informática pouco conhecida. É uma área da informática muito baseada em matemática. A ausência de bugs é comprovável, mas nem sempre. E também não vale a pena fazer isso o tempo todo. Um sistema operacional, atualmente, isso não está provado. Mas quando isso trava, as pessoas acham normal. Nos aviões isso não é normal. Então é preciso saber que, com a qualidade que existe agora e as ferramentas que não são nada conhecidas pelo público, os acidentes de avião não existem mais. Muito poucos. Antes estimava-se um acidente aéreo semanal. Então isso mudou, e isso se deve em grande parte à eletrônica, mas também mudou a profissão de piloto. O piloto não pilota mais o avião. Mesmo desde o A320, que foi o primeiro, ele tem um joystick de videogame e conversa com o computador. Ele não tem contato físico com o avião. Obrigado. Funciona, mas é preciso saber fazer. Mais cedo a gente tinha falado sobre o fato de que o programa pode levar em conta o tempo. Como uma máquina pode integrar a noção de tempo, de temporalidade em seu funcionamento? Isso foi o grande trabalho feito na França, que agora é clássico. Porque eu esqueci de mencionar, a empresa Stereo Technologies havia criado um novo software que misturava 2 linguagens síncronas francesas. Lustre, que já tinha feito muitas coisas para a Airbus, porque era realmente o ambiente de programação deles, e que é feito em Grenoble, e também Stereo, aquele que fizemos em Sofia Antipolis. Ele encontrou uma maneira engenhosa de misturá-los que agrada muito aos engenheiros. É gráfico, é no estilo dos engenheiros, mas que é completamente matemático, que é perfeitamente bem definido, que é certificado. Ou seja, as autoridades de certificação mundiais consideraram que isso tinha a mesma confiabilidade que todas as peças do avião que são submetidas a isso. Ou até mesmo um nível superior de certificação. E foi aí que a Boeing cometeu um erro fundamental. Ele conseguiu convencer a Agência Federal de Aviação de que bastava ouvi-lo para a certificação, que eles não precisavam se preocupar com isso. E, obviamente, o que eles fizeram foi uma grande besteira.
Eles fazem assim em outros lugares também. E isso agora é algo que está sendo usado em grande escala. E a empresa tinha sido comprada pelos americanos. Ela não interessava aos franceses, nem aos alemães, nem aos europeus. Ninguém? Não tem ninguém. E ela foi comprada pelos americanos. Ela foi recomprada em janeiro de 2025 por 35 bilhões de dólares. Bom, não era só a tecnologia, ele também tinha, porque agora eles fazem o que chamam de gêmeos digitais. Ou seja, são coisas que estão, por exemplo, em um avião. É um avião virtual que voa ao mesmo tempo que o avião real, com os mesmos dados que faz seus cálculos. E a gente testa novos programas assim, testamos melhorias, encontramos erros, etc. Com um avião que voa de verdade, e aí tem um avião digital que tenta entender se o avião que está voando de verdade está fazendo as coisas certas. Então, isso é um grande assunto. Então, como a gente faz? Primeiro, a linguagem não tem nada a ver com as outras. Por exemplo, o SRL pode significar, por exemplo, vou te dar uma frase, uma instrução. Todas as manhãs você vai ao estádio, e eu digo todas as manhãs você vai ao estádio. Depois, para correr. Então, o que é? Vocês vão fazer um treino de corrida dando, digamos, 10 voltas. E a cada volta na pista, vocês começam a correr devagar por 100 metros. Depois, durante 300 metros, vocês correm ao máximo. Mas a cada passo, vocês pulam e sopram. E então, no final, sim, vocês fazem isso só durante 4 voltas, aquilo durante 10 voltas, depois no final acabou e tem que voltar no dia seguinte. Então, como a gente programa isso? Olha, com uma linguagem clássica é completamente impossível, é um sufoco. Aí a gente fala, é simples, quais as unidades de tempo? Tem amanhã, é uma unidade de tempo. Tem a hora, o segundo, isso é a mesma coisa. Não, amanhã não, isso muda todos os dias. Depois tem o metro, mas é a mesma coisa. O segundo e o metro é a mesma coisa. A gente percorre segundos, a gente percorre metros. Esperar 3 metros ou 3 segundos dá na mesma. E então tem ações como os saltos. E então a gente se faz uma pergunta. Tem a parte em que a gente pula, solta o ar, é um pouco perigoso. Então é preciso monitorar o coração. Então como a gente faz para monitorar o coração? Existem 2 métodos. Ou a gente observa em 2 segundos se há um batimento cardíaco. Batimentos cardíacos e segundos são ambos unidades de tempo. E o segundo não tem mais nada de especial. E então, ou a gente vê se tem pelo menos 1 segundo ou mais de 2 segundos entre 2 batimentos cardíacos. Em um caso, os segundos ficam ao redor dos batimentos cardíacos, no outro é o contrário. Ambos fazem sentido, não há diferença na linguagem. O programa é escrito assim. Ele sabe todas as manhãs fazer um loop infinito. Durante 4 voltas, comece correndo devagar por 100 metros. São instruções para dizer isso. E isso não tem nada a ver com a linguagem habitual. E era assim que fazíamos circuitos. E descrições na linguagem do circuito que são completamente estranhas. E além disso, existe uma técnica de compilação que é extremamente... Demorou mais de 10 anos para acharmos o método certo. E aí nós superamos os humanos. Sempre superávamos os humanos, mas agora essa técnica está um pouco esquecida, sem problemas. Porque essa indústria depende demais de muitas coisas. E a gente sempre superava os humanos o tempo todo. Ok? É isso. Então é bem diferente do resto. Vi que você ajudou a criar uma linguagem de programação. E então, essa é a característica dessa linguagem que você criou. Sim, existem 2 estilos para isso. O da sua linguagem, chamado imperativo, que são sequências de comandos. E há também o estilo declarativo.
É mais para coisas que funcionam suavemente, mas que são muito complicadas. Ou seja, ele mantém o mesmo modo enquanto nós estamos sempre mudando. A gente não para. Por exemplo, em um avião, tem uma tela que não é muito grande, e aí tem uma tela ali. Por exemplo, em um Rafale, o piloto tem 17 botões no manche. Por quê? Porque ele não pode mexer os braços. Então ele tem 17 botões e o que o avião faz depende. Não se faz a mesma coisa se está descendo ou subindo. Se a gente vira, você vê, quando está descendo, geralmente não liga os radares. Quando está subindo, sim. Então não fazemos o mesmo. Isso muda o comportamento constantemente. E isso da Soto foi nosso primeiro grande usuário. Ou então, quando fazemos testes, isso é um programa grande que nós provamos estar correto, aliás, em muitas coisas. Era quando fazemos testes, existem os testes em voo e os testes em solo. Isso é gerenciado por um só programa, mas eles tinham uma questão. Nos testes em solo, se fizermos isso em voo, não haverá mais avião. Na época, eles tinham só mais um, então é isso, né? Eles levavam as coisas a sério. E, bom, as técnicas para fazer isso são complexas. Eu explico um pouco para vocês nesse livro, mas é realmente complicado. Mas, enfim, isso não é visível para o usuário. Ele não precisa saber disso, mas ele pode. Isso me permite fazer a transição para seu livro, Le Temps Autrement. Acho que o título é interessante porque, pelo título, a gente esperaria um livro de físico. Então, sobre o que fala esse livro? Existem livros de físicos que falam sobre o tempo, tem aos montes, tem quantos você quiser. Eles são bastante parecidos uns com os outros. E eu sempre fui fascinado pela noção de tempo. E aí fala-se de tudo menos de física. Ou seja, falamos sobre a história da medição do tempo, a percepção primeiro, a percepção do tempo. Porque a percepção do tempo é algo completamente aproximado. Nós não temos um sentido do tempo, nenhum, exceto para a música. Isso é um grande mistério para mim. Todas as civilizações é mais ou menos o ritmo do passo ou da batida do coração. A música está sempre em alguma dessas zonas. Somos bem rigorosos com o tempo na música? O resto, estou falando, por exemplo, do vocabulário. Também sou patafísico. Sou regente de desinformática no Colégio de Patafísica. A informática é a ciência da informação, a desinformática é o contrário. Mas não é a ciência da desinformação, é a ciência do deformável. O tempo, portanto, é altamente deformável. E a história da medição do tempo é extraordinária. Ela é desconhecida na França por uma razão simples. Ela foi resolvida pelos ingleses. Os ingleses que tinham barcos não podiam passar pela terra, porque havia Luís XIV que lhes proibia. E eles tinham barcos, mas um barco precisa saber a hora exata para saber onde está. Não estou falando de detalhes com vocês. E então houve um grande naufrágio da frota do almirante inglesa também. Eles pensavam estar em Brest, mas estavam em Scilly, onde há um campo de rochedos. Bom, e essa história é fantástica. E isso foi resolvido por um carpinteiro, um relojoeiro chamado John Harrison, que fez um relógio super preciso e o lançou em 1962. Mas a história é completamente genial, mas nesse caso ela não é minha. Como estou pegando emprestado do excelente livro Longitude, e que é completamente desconhecido na França. Mas é verdade que havia um escritório de longitudes na Academia de Ciências, enfim, no Instituto. E quando ele foi criado, seu criador disse: cometemos um enorme erro ao acreditar que a Inglaterra seria uma potência secundária, porque agora ela é a potência número 1, pois conquistou os mares. Era apenas uma questão de medir o tempo, certo? E então agora, né, o tempo é medido, então os físicos quase só existe uma emissão, eu diria, em física atualmente. Nessa física aí, eles fazem relógios excelentes, há pessoas muito competentes. Atualmente, os melhores relógios têm uma diferença de mais ou menos entre 1 e 10 segundos durante toda a idade do universo. Então, esse não é o problema.
Então, depois, é um capítulo que conta isso desde os tempos antigos, onde há maravilhas até agora. Depois havia a distribuição, como se distribui o tempo para as pessoas. A gente já está acostumado agora. Temos relógios de pulso, mas o relógio de pulso para todo mundo existe só desde os anos 1950. E agora temos o GPS. Bem, eu percebi que ninguém sabe o que é o GPS. Exceto as pessoas que sabem, mas são muito poucas. E o GPS é muito simples, né? São relógios atômicos que se sincronizam nos satélites. Aí há uma relatividade geral para fazer isso, mas é bastante fantástico. E enviam a hora com precisão de até 10 bilionésimos de segundo. É só isso. É só isso que ele faz e diz onde está. É isso. Bom, é assim. Então ninguém sabe o que é isso, mas o GPS, por 30 euros você compra um bloqueador de GPS, é proibido, é punido com prisão, mas está à venda livremente. E você paga para bloquear. E então ninguém tem GPS. Depende do seu bloqueador, mas pode ir bem longe. E, por exemplo, existe o mapa dos bloqueios de GPS todos os dias com a guerra na Ucrânia. Bem, a Finlândia, a Polônia, há mais de 10% do tempo em que o GPS está bloqueado. E às vezes fica completamente bloqueado. E isso causa problemas enormes, até mesmo na França. Durante 2 meses, os aviões pousaram no visual em Marsella. Felizmente, em Marsella não tem muitas nuvens. E por quê? Porque havia um bloqueador de GPS em um caminhão-tanque. Então é sério. E agora, o principal alvo em uma guerra é o GPS. Há anos tentamos explicar isso aos líderes franceses. Eles não têm nenhum sucesso. Os americanos não têm nenhum, por exemplo, os americanos eles têm um território um pouco distante. A Europa é pequena, mas os americanos não têm nenhum meio secundário de obter a hora. Os chineses possuem rede de fibras ópticas e transmissores locais. Eles enviam a hora com precisão de nanosegundos assim. Bom, impossível, mas os políticos não entendem isso. De qualquer forma, não tem mais nenhum político que teve sequer uma hora de aula de ciências. Então é sério, ninguém está sabendo. Se entendi bem, é possível desestabilizar um país inteiro e cortar boa parte dos seus sistemas de navegação simplesmente impedindo que eles possam sincronizar os computadores em relação ao tempo. Sim, na Ucrânia, como há interferência por toda parte, os drones puxam fibras ópticas atrás deles. Teca. Certo? Sim, para saber a hora. Sim. Ok, super interessante. E então, bom, sim, isso já é outra coisa. E aí, nesse livro, esse é um dos pontos que você desenvolve. E então, o que mais você desenvolve nesse livro? Histórias adoráveis. Você sabia que nas estações de trem da França havia 3 relógios em cada uma? Até 1920 ou até mais tarde havia 3 relógios. E isso era muito engraçado. Para começar, cada cidade tinha sua própria hora, a hora solar. Até não muito tempo atrás. E então havia o relógio da cidade, mas não se definem os horários de trem pelo relógio de cada cidade. Os horários de trem na França eram definidos em Paris. No relógio de Paris, então havia o relógio local e o relógio de Paris. E nas plataformas não se via esses dois, havia um terceiro que mostrava a hora de Rouen. Por que a hora de Rouen? Isso variava. Na França era a hora de Rouen e na Bélgica de Bruxelas. Mas a hora de Rouen, porque ela estava 5 minutos adiantada em relação à hora de Paris, e isso permitia que as pessoas chegassem atrasadas na estação. Sim, porque as viagens para chegar à estação nunca eram garantidas. Então é isso, havia 3 horas diferentes, e isso continuou até não muito tempo atrás. E a hora mundial foi Greenwich, a hora de Greenwich, exceto na França. Na França, eles adotaram a hora de Greenwich,
mas não precisavam chamá-la assim. Então chamamos de hora de Paris menos 9 minutos e 20 segundos, para não dizer Greenwich. Então a história do tempo é extraordinária. E na Inglaterra eles não tinham como distribuir a hora certa, porque os relógios na rua marcavam qualquer hora. Bem, tinha alguém que tinha trabalhado no Observatório de Greenwich, que era fechado ao público, e ele tinha o direito de ir lá. E ele ia. Ele tinha um relógio muito bonito, muito preciso. Ele ia lá. Ele ajustava o relógio com precisão e depois fazia a ronda dos clientes, vendendo a hora. Isso durou até 1940. A filha dele estava no calçadão, Lady Time. E em 1940 eles colocaram a hora falada. Aí acabou. Então tem história assim, tem várias. Tem várias. É verdade que hoje em dia ter a hora certa virou algo bem natural, porque com os satélites a gente tem o tempo todo os telefones sincronizados, mas nem sempre foi assim. E antes era preciso encontrar maneiras de sincronizar. Como faziam para sincronizar? Falamos dos relógios nas estações de trem. Como era possível sincronizar os diferentes relógios das estações antes dos satélites? Então isso é muito difícil. Então ainda era algo aproximado, mas existiam métodos. Por exemplo, em Paris havia um método que era muito engenhoso. Isso foi até antes de sabermos distribuir eletricidade, era pneumático. Então havia uma máquina a vapor na Ilha Salguim, ao lado de fábricas que ainda não existiam. Havia uma máquina a vapor e um compressor. E havia canos que iam por toda Paris. E depois isso foi para os subúrbios em grande escala, mas era por toda Paris, onde havia relógios nas praças, nos monumentos e em todo lugar. E a cada minuto fazia puff. E claro que todos os relógios avançavam ao mesmo tempo. Isso funcionava muito bem. E isso foi na década de 1890 ou até antes, eu acho, exceto que houve um momento em que todos os relógios de Paris pararam às 22h53 exatamente, por causa de uma enchente do Sena que afogou a máquina a vapor. Sim, isso sempre foi um problema difícil, muito mais difícil do que medi-la. Certo? Distribuí-la sempre foi difícil. Agora nem damos mais atenção. Teve o relógio falante? 1936, Ernesto Sterron, que era um sujeito absolutamente fantástico. E isso foi muito utilizado. Agora existe o transmissor de Alois, que era o transmissor de ondas longas, da época das ondas longas. E bem, ele distribui a hora, mas não é pouca coisa, são 1 gigawatt durante o dia. 1 gigawatt. Ele distribui a hora atômica, aliás, e podemos vê-la nos rádios de pilha. Tem um transmissor na Alemanha que tem muitos objetos, todos os objetos sob demanda, como Bosch, etc., é sincronizado por lá, por ondas de rádio, mas são ondas de rádio muito fracas. E, além disso, são locais únicos. Em caso de guerra, puf, puf, e acabou. É isso aí. Então, existem redes 5G, elas precisam de muita sincronização. A sincronização é muito, muito, muito útil. A SNCF e a EDF possuem redes próprias de fibra óptica. Serve para sincronizar o horário, mas também tem outras funções. Mas isso não é nada simples. Todas essas histórias você desenvolve no seu livro. Claro, vamos colocar na descrição para todos. Mas a informática é uma questão extremamente importante, sobre a qual às vezes ouvimos um pouco menos falar no momento, porque ouvimos muito mais sobre inteligência artificial, que está tomando um pouco o centro das atenções. Existe uma diferença fundamental entre inteligência artificial e informática? Clássica, se é que posso dizer. Primeiro, não falamos de inteligência artificial. Estamos falando de apenas um aspecto da inteligência artificial, que é a IA generativa, porque ela lida com linguagem e todo mundo entende linguagem. A inteligência artificial é uma técnica que é muito diferente, é completamente diferente. Eu, por exemplo, não tenho nenhuma competência nisso, e isso pode ser recíproco. É uma técnica que calcula probabilidades, mas não sabemos por que funciona. Jot no Collège de France, Yann Lequin, em 2016. 2016, num tempo em que a palavra era desconhecida.
Existem 3 inventores dessa técnica que os 3 ganharam o prêmio Turing há 2 anos. São Ian Leckie, Joshua Bengio e Geoff Hinton, 2 canadenses que trabalharam por mais de 20 anos. Todo mundo, ninguém acreditava nisso. Mas isso funciona de forma bastante surpreendente. Eu, por exemplo, uso o DeepL para traduzir meu livro para o inglês. É absolutamente impressionante. Mas as perguntas são sempre as mesmas para os jornalistas. Isso vai ser mais inteligente do que o ser humano? Mas não existe nenhuma definição para a palavra inteligência. A gente pode responder sim, pode responder não, pode responder o que quiser. Os artigos são todos iguais. É simples. Exceto que há artigos de pessoas que conhecem o assunto. Isso não é comum. Não falamos mais do resto porque nunca tratamos 2 assuntos juntos. Na astronomia, falamos sobre a cosmologia, as descobertas de Hubble, mas há muitas outras coisas. Ninguém mais fala sobre os planetas do sistema solar. No entanto, há muitas pesquisas. Esses são os meios de comunicação que nunca me fascinaram por esse motivo. Para quem diz que informática é inteligência, será que realmente podemos falar em inteligência ao tratar de informática? Mas a palavra não tem definição. Então, sim, depende. A definição de inteligência é igual nos dicionários franceses e ingleses. Na França, é a faculdade de adaptação ao seu ambiente. Nesse caso, há muitos animais e plantas que são inteligentes. Isso significa que ninguém jamais conseguiu dar uma definição correta da palavra, porque não existe. A gente não sabe o que isso quer dizer, de coisas ao mesmo tempo. Então, a linguagem, para mim, não foi uma surpresa, porque eu tenho 2 filhos que são franco-finlandeses. Os enfants que são franco-finlandais aprenderam ambos os idiomas juntos, ninguém jamais lhes ensinou. Aprender um idioma não deve ser tão difícil. É difícil para os adultos, mas com 3 anos eles nem sabem que estão aprendendo. Eles falam perfeitamente outras línguas, esse não é o problema. E mesmo assim, quase nenhum adulto consegue aprender finlandês, eles acham mais fácil. Então, talvez o problema não seja difícil. É difícil encontrar outros meios além dos nossos. E agora está feito. Então, depois há uma questão de intuição, de verdade. A intuição, a gente não sabe muito bem o que é. Mas esses sistemas aí ne font que contam de outra forma o que lhes ensinaram. Eles não têm, por exemplo, quando olhamos para os escritores, as ideias que eles têm, se o livro é bom, ninguém tinha tido essas ideias antes. E aí a gente não sabe. Não sabemos, acho que é preciso, o que acontece é impressionante. Mas eu, muito antes de começarem a falar sobre isso, já organizei colóquios no Collège de France sobre imagem médica. E bem, isso já está em funcionamento há muito tempo, imagem médica, ninguém nunca fala sobre isso. Mas a tradução automática não esperou os jornais falarem disso. DeepL eu usava em 2017. Em 2017 ninguém conhecia a palavra. Porque já tinham acontecido muitos fracassos antes, métodos que não funcionavam. Esse método funciona, a gente não sabe por quê. Mas a gente não sabe porque isso não é tão diferente. E tem o Stéphane Mallat no Collège de France, que é um grande matemático, matemático, mas também de matemática aplicada, que trabalha nesse assunto. A gente sabe que isso faz cálculos de probabilidade por métodos estúpidos, mas a toda velocidade, porque as máquinas modernas são assim, e é muito simples. É muito simples. Por que isso funciona e como fazer o design? É um trabalho de artista, não é um trabalho especialmente de... Como saber se isso funciona? No começo, o ChatGPT, eu fiz minha biografia, aprendi um monte de coisas, eu era o irmão de Richard Berry, por exemplo. 2 amigos meus descobriram que estavam mortos.
Isso causa um choque. Deve ser estranho. Agora está bem mais firme, mas a gente não sabe avaliar. A gente não sabe se ainda fala muito bem. Agora fala com cuidado. Como são sempre os mesmos, não faz diferença. Você pode juger. A abordagem é bem oposta da informática clássica, que se baseia na exatidão e na confiabilidade do funcionamento dos programas. Os programas são simples. Os dados não são eles que fazem o trabalho. Os dados são coisas que vêm da natureza. A gente cuida deles para fazer outras coisas. Enquanto que aqui os dados são a matéria-prima, de verdade. Os algoritmos, em geral, são simples. Não é complicado, uma rede neural. Mas o que sai disso pode ser muito interessante. Por exemplo, atualmente, ontem recebemos um especialista nisso aplicado ao cérebro. Podemos, ao registrar os sinais elétricos do cérebro, quando alguém olha para uma imagem, começar a reconstruir de fora, só a partir do cérebro, a imagem em questão. Ainda não é perfeito, mas já conseguimos fazer. Mas há uma pergunta muito mais difícil. Como o cérebro funciona? Fazemos coisas incríveis ao observar o cérebro, mas não sabemos como ele funciona. Ou seja, a gente não sabe como a informação é representada no nosso cérebro. Esse é um assunto que não podíamos abordar antes. Eu decidi fazer isso na minha próxima reencarnação. Fui muitas vezes à Índia, então acredito bastante em reencarnação. É um ótimo assunto para uma reencarnação atualmente. Antes a gente nem podia falar sobre isso. Então, a IA é dados, 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 e depois algoritmos que são todos meio parecidos, mas que a gente não entende, e o grande mistério de por que eles funcionam. Se a gente olhar um pouco para o futuro, será que podemos esperar inovações na área da informática? Ou essas áreas já atingiram o limite? Bom, eu gosto muito de Pierre Dac, que dizia: a previsão é uma arte difícil, principalmente quando se trata do futuro. É muito difícil dizer. A informática clássica já resolveu muitos problemas. Por exemplo, quanto custa fazer um cálculo? Exceto um. Sou fã, que é o que chamamos de problemas de independência completa. É muito simples. É o cálculo verdadeiro, falso e ou não, por exemplo. Analisamos grandes fórmulas para verificar se são verdadeiras. Não sabemos se é exponencial ou polinomial, ou seja, fácil ou difícil, não sabemos. Ainda assim, é um dos 7 problemas do milênio em matemática. Bom, e isso é importantíssimo porque serve para tudo. Em particular, quase todos os protocolos computacionais de comunicação e de codificação, tudo o que se chama de criptologia, se baseia nisso. Se já sabemos decodificar todos os códigos atuais, aqueles que são amplamente utilizados desde sempre, sabemos que um computador quântico pode quebrá-los. Se ele for grande o suficiente e confiável o suficiente, o que ainda está longe de acontecer. Mas isso não é nada impossível. Eu vi, os físicos têm muitos recursos, eles não são bobos, eles já fizeram muitas coisas, os físicos. Então, é possível. Já existem candidatos para substituí-los que são padronizados, que já estão em uso como códigos, mas é puramente conjectural que a gente não consiga quebrá-los. A conjectura matemática para o problema mais comum do mundo, que é criptografar os dados, é isso mesmo? Então, não, isso ainda não acabou. A programação clássica está sempre avançando. A web mudou completamente. A linguagem número 1 é o JavaScript, que é cálculo lambda, do qual falei no começo. A linguagem não é das melhores, mas também não é ruim. A gente mistura o JavaScript agora de uma forma bem esperta, porque o JavaScript, para fazer interfaces, a maneira como ele trata os eventos é péssima. Então a gente tira isso e faz de outro jeito.
A gente não tira, mas esconde e faz de outro jeito, é muito mais simples. Então, isso ainda está mudando, mas claramente as coisas mudam mais rápido. É uma lei básica. Sim, sim, então eu não tenho competência para falar sobre isso. Não gosto de falar sobre coisas sobre as quais não tenho competência, o que não é tão comum, Isso é raro demais. O que é raro demais hoje em dia? infelizmente. Sim, sim, eu acho. Quer dizer, falar de forma peremptória sobre coisas assim eu não posso. Eu sempre desconfio. Só se fala do próprio passado. É. De qualquer forma, estamos chegando ao fim da nossa entrevista. Vamos colocar o livro na descrição. Muito obrigado, Gerardo, por essa entrevista que foi extremamente interessante. Acho que você faz um trabalho muito importante. Simplesmente eu gostaria muito de ter muito mais colegas que pensassem assim, porque a informática nem sequer é ensinada na França. No ensino médio, aconselham as meninas a escolherem outra coisa, por exemplo, regularmente e de boa fé. Os professores dizem o que pensam. Eles nunca tiveram nenhum contato. Ainda há trabalho a fazer. De qualquer forma, muito obrigado por essa conversa. Obrigado a você.